Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui trazer mais uma aula de Excel. Nessa aula vamos mostrar como fazer cálculos de percentuais, cálculo de porcentagem no Excel. Essa é uma aula muito pedida aí no nosso canal, em algumas dicas que nós soltamos aí de alguns exemplos de cálculos de percentual. O pessoal sempre pede, tem algumas dúvidas, então nós preparamos uma aula aí mostrando alguns exemplos de como fazer cálculos de porcentagem no Excel. Espero que essa aula aí ajude a esclarecer as dúvidas aí de alguns de nossos seguidores, E deixem sugestões, dicas aí, que isso nos ajuda muito. E antes de a gente iniciar aqui a nossa aula, gostaria de pedir aí a gentileza para vocês, se ainda não forem inscritos no canal, que se inscrevam no canal, curtam o nosso vídeo, deixem sugestões, comentários, porque são interações como essas que tornam o nosso canal mais dinâmico e possibilitam que a gente crie conteúdos relevantes e que sejam úteis para vocês aí no dia a dia. Conto com a colaboração de vocês, curtindo, se inscrevendo e compartilhando o vídeo aí com os amigos. E vamos aqui à nossa aula. Então eu tenho aqui uma planilha onde nós vamos trabalhar com alguns exemplos de cálculos aí de porcentagem no Excel. Essa planilha vai ficar disponível aí na descrição do vídeo para vocês poderem fazer o download e treinar aí junto conosco, ok? Então vamos lá. Então, primeira coisa, vamos trabalhar aqui com cálculos de descontos e acréscimos, Então nós temos aqui a opção de calcular aqui o desconto, Então eu tenho um valor de R$1.000, eu vou dar um desconto de 10%, então eu quero saber qual é o valor desse desconto. Então eu posso vir aqui e fazer assim, igual o meu valor vezes o meu percentual. No Excel, basta eu ter já o valor em porcentagem, que é o 10%, é só multiplicar o valor pelo percentual. Não há necessidade de dividir por 100 ou fazer, como muita gente faz na calculadora. Isso aqui no Excel não precisa. Por quê? Todo número que estiver com o símbolo de percentual, como o caso aqui dos 10%, ele já está sendo dividido, no caso aí, por 100. Então aquele 10%, ele é 10 dividido por 100. Então o Excel vai fazer o quê? Ele primeiro vai fazer o cálculo dessa divisão, 10 dividido por 100, e aí depois ele multiplica. E aí no Excel temos que lembrar que se a gente tem aqui os valores, nós temos que usar as referências. Foi o que eu fiz aqui, D6 vezes E6. Aí eu posso pressionar o Tab ou Enter e pronto, ó. Aí eu vou ter aqui o meu cálculo. Observem que ele veio como 10.000%. Aí você vai falar, nossa, a fórmula deu errado. Aqui nesse caso, não é erro de fórmula, mas sim de formatação. Porque como nós estamos trabalhando com um valor monetário e um valor em percentual, às vezes o Excel vai assumir alguma porcentagem, alguma formatação, que esteja próxima. Nesse caso foi o percentual. Então é só clicar, venho aqui no grupo números e coloco a opção de milhar. Aí ele já vai formatar em milhar, ok? Para calcular o valor final, basta nós fazermos o que agora? Igual os 1.000 menos os 100 que nós temos aqui. Tudo bem? Aí eu pressiono Enter e aí nós temos o nosso valor final de R$900, ok? Para o acréscimo, seria basicamente, nesse primeiro exemplo, a mesma coisa. Então eu posso vir aqui e fazer igual, aí eu vou pegar o meu valor do I6 vezes o valor que eu tenho no J6. Pressiono um Tab e aí eu tenho o valor. Faço a formatação novamente, se for preciso. E aqui o valor final, que neste caso, ao invés de eu subtrair, eu vou somar. Então eu pego o valor que eu tenho, mais o valor que eu acabei de descobrir, os 10% de acréscimo. Feito isso, pressiono Enter. E aí nós temos aqui o total de 1.100. Ok? Então essa é uma maneira. Mas isso calculando aqui, o desconto e o acréscimo separado para depois nós fazermos o outro cálculo. Então nós fizemos aqui duas fórmulas. Mas eu posso ter aí alguma situação em que eu já tenho que calcular o valor final direto, sem ter essa coluna com o valor do percentual para a gente subtrair ou somar.
que é o caso aqui desse segundo exemplo. Então, ó, eu tenho aqui o valor, tenho o desconto de 10% e eu preciso chegar no valor final já direto. Então, aqui nós temos dois métodos para fazer esse cálculo. O primeiro deles, eu posso fazer igual o meu valor. E aí, como eu sei que é desconto, eu vou fazer menos o quê? Aí eu posso fazer assim, menos 10%. 10% do quê? Eu não posso fazer o valor menos 10%, porque o 10%, lembra que é 10% dividido por 100. Então, eu não posso fazer isso, porque ele vai dividir 10% para depois subtrair. E aí não vai chegar no valor de R$100 que a gente achou ali em cima. Então, eu faço o quê? O meu valor menos os 10% vezes o valor. Porque aí ele vai primeiro multiplicar. Então, ele vai fazer 10% de 1.000 vai ser quanto? 100, que a gente achou aqui em cima. Aí esse resultado aqui de 100, que ele encontrou nessa fórmula lá, até parando o mouse ali em cima aparece ali, ó. Então ele vai pegar 10% vezes 100, vezes 1.000, vai dar 100. Aí ele vai pegar o valor e vai subtrair esses 100. Então eu posso fazer o cálculo assim direto, sem a necessidade de uma célula para calcular só o desconto. A outra maneira que muita gente utiliza quando faz cálculos de percentual seria assim, igual o meu valor vezes, aí abre o parênteses, 1 menos o percentual. Então, o I12 vezes, abre parênteses, 1 menos os 10%. Fechei, que é o J12. O que ele vai fazer? 1 seria a mesma coisa que 100%. Então, ele vai pegar 1 menos os 10%, 10 dividido por 100 dá 0,1. Então, ele vai fazer o quê? 1 menos 0,1 vai dar 0,09. Então, ó, eu vou selecionar aqui só para vocês verem o resultado. Ó. Olha lá, 0,9. Né? Que 10% é 10 dividido por 100, dá 0,1. Então, ele pegou 0,9, ou seja, a pessoa vai pagar só 90% do valor. Então, ele pega o valor vezes 90%. Pressiono Enter e eu tenho meu valor aqui de 900, ok? A mesma coisa funcionaria aqui no caso do acréscimo. Eu posso fazer igual o meu valor mais 10%. 10% do quê? Vezes o valor novamente. Então eu pego os meus 1.000, que está no D18, mais 10%, que é o E18, vezes os 1.000 novamente, D18. Aí muita gente vai falar assim, ah, mas aí eu preciso colocar essa multiplicação entre parênteses? Nesse caso aqui não, porque o Excel ele usa a regra de precedências de cálculo. Então ele vai fazer primeiro a multiplicação, depois a soma ou a subtração. Nesse caso aqui, eu não preciso colocar os parênteses, porque ele vai multiplicar primeiro. Então eu tenho aqui, ó, parando o mouse sobre a fórmula, ó. Então eu tenho E18 vezes D18, vai me dar o valor de 100, que apareceu aqui. E aí esse valor é o que ele está subtraindo, né, do meu total inicial. Perdão, acrescentando, né, nesse caso que ele está falando de acréscimo. Pressiono Enter, olha lá, cheguei a 1.100. Posso vir aqui e fazer da mesma forma, só que aí não usando o valor duas vezes, né? Então eu posso fazer igual o meu valor vezes, aí eu abro parênteses, 1 mais a porcentagem. E aí eu fecho. Nesse caso aqui, eu preciso abrir o parênteses, porque eu preciso primeiro que ele some, para depois ele multiplicar. Então aí eu vou fazer dessa maneira, ó. Aí eu seleciono aqui, ó lá. Aí vai dar 1.1, porque aí ele vai pegar lá 1 é 100%, né? Mais os 10%, que daria 110%. 110 dividido por 100 dá 1,1. Então ele vai pegar o valor que eu tenho vezes 1,1. A pessoa vai pagar 110% do valor, ou seja, ela vai pagar o valor mais 10%. Pressiono Enter e aí nós chegamos aí ao nosso resultado de 1.100. Esse aqui foi o exemplo, né? De forma pontual. Agora, vamos aqui na nossa planilha 2. Lembrando que essa planilha está disponível na descrição do vídeo para vocês fazerem o download e acompanhar aqui conosco.
Vamos num exemplo mais prático, onde eu tivesse aqui que preencher uma base de dados ou uma tabela. Então nós temos aqui os vendedores, uma planilha de vendas, produtos, marca, valor unitário, quantidade vendida. Eu preciso achar o total vendido. Já tenho os percentuais de desconto sobre cada produto, né, sobre cada venda, e o desconto e o a pagar. Então eu venho aqui, primeira coisa, eu vou calcular o total vendido. Então eu faço igual o meu preço unitário vezes a quantidade. Então eu vou fazer ali o preço unitário vezes quantidade. Então o D3 vezes o E3, pressiono o Enter. Se aparecer assim várias hashtags, é o tamanho da coluna que está pequeno, o valor é maior do que a coluna. Então é só vir aqui aumentar o tamanho da coluna. Aí eu posso clicar aqui na alça, ó, fiz a primeira fórmula. Como se trata de uma referência relativa, clico na primeira, seguro e arrasto aqui para os demais, pela alça de preenchimento, né? Então eu venho aqui na primeira fórmula, clico neste cantinho aqui da alça de preenchimento e arrasto para os demais. Agora eu preciso calcular o valor do desconto. Então, para esse primeiro produto aqui, que deu um total de 451, eu vou dar 8% de desconto. Então, eu faço como? Inicio a fórmula com igual, pego o meu total vendido, vezes os 8% de desconto. Pressiono Enter e pronto, olha lá, já tenho o meu valor de desconto. Posso vir aqui também, clico na primeira fórmula, venho na alça de preenchimento, clico, seguro e arrasto até o final. Dessa forma, nós temos aqui, né, já o valor de desconto para cada item. Para calcular o total, é só subtrair agora igual o valor do total vendido menos o valor do desconto. Pressiono Enter e já tenho o valor a pagar, o valor pago. Posso copiar também para os demais pela alça de preenchimento. Apareceu vários hashtags, só ajustar o tamanho da coluna. Observem que aqui nós fizemos os mesmos cálculos, né, usando o percentual que nós tínhamos feito na planilha anterior. Então vejo que não é tão complicado, né, tão complexo fazer cálculos de porcentagem aqui no Excel. Tudo bem? Então vamos aqui para o próximo exemplo. Vou vir na planilha 3 e nesse exemplo aqui nós vamos calcular a comissão para cada vendedor. Eu tenho o valor da venda de cada vendedor e aí nós precisamos calcular a comissão de 2%. Então eu vou vir aqui e vou fazer igual o meu valor da venda vezes o meu percentual de comissão, que seria 2%. Porém, aqui nós temos um detalhe. O B4 é o valor da venda. Quando nós copiarmos a fórmula para baixo, como nós fizemos no exemplo anterior, ele vai pegar o B4 e vai mudar para B5, B6, B7, B8, porque isso é uma referência relativa, então ele vai mudar. Só que o C1, que é a nossa porcentagem que a gente está usando aqui, ele não pode mudar, não pode virar C2, C3, C4, porque a comissão ela é fixa para todos os vendedores. Então eu tenho que multiplicar todos os valores por 2% para todo mundo. Então, nesse caso, como eu tenho aqui o meu C1, o que eu vou fazer? Pressionar a tecla F4, ó, ele está piscando aqui no finalzinho, ó. Eu pressiono F4, né, a tecla F4, e aí ele vai fixar a minha célula. Então, ele acrescenta os cifrões, indicando que aquela célula, né, que aquele valor, ele é fixo, é igual para todo mundo. Pressiono Enter, calculei já a comissão do primeiro vendedor. Venho aqui na primeira fórmula, pego a alça de preenchimento e copio para os demais. Dessa forma, eu vou ter ali o cálculo de comissão já rápida para todos os vendedores. Ok? Então, mais um exemplo aí, né, de aplicação, neste caso de cálculo de percentual. E aqui a gente ainda usou o conceito aí de referências relativas e absolutas que a gente está usando. Caso vocês tenham alguma dúvida, em nosso canal nós temos uma aula falando sobre referências relativas e absolutas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo também para quem quiser assistir com mais detalhes esse conceito aí de referências relativas e absolutas, ok? Vou vir aqui na planilha 4 e nós temos um outro exemplo. Eu tenho meu preço de custo
e eu preciso saber qual é o preço com essa margem de 30%, ou seja, eu quero vender o meu produto com 30% a mais, ou seja, 30% a mais sobre esse valor. Aí aqui nós vamos fazer o nosso cálculo de percentual como nós vimos na primeira planilha. Então eu vou fazer igual o meu valor, né? Aí aqui tem duas maneiras de fazer isso. Eu posso fazer o meu valor mais os 30%, né, vezes o valor novamente. Lembra? Eu vou pegar o valor, os 30% vezes o valor, que aí ele vai me dar um total, ó, nesse caso R$ 104,40, e aí esse valor ele vai somar ao que eu já tinha, que é o preço de custo. Pressiono Enter, e aí eu tenho o meu valor final. Posso arrastar, e olha só o que aconteceu. Tivemos alguns erros. Por que esses erros? Lembrem que eu usei aqui, ó, o C1, que é a nossa margem, e esse valor ele é fixo. Então eu preciso vir aqui na minha fórmula, ó, vou clicar duas vezes na primeira fórmula, clico aqui, ó, onde está o C1, deixo o cursor piscando ali onde está o C1, e aí eu pressiono o F4, ó, para ele incluir os cifrões. Eu preciso fixar a célula C1. Pressiono Enter, venho aqui na alça novamente e copio a fórmula para os demais, ó. E aí ele já calculou. Então aqui, né, nós fizemos o que? O valor mais 30% fixo desse valor. Essa é uma maneira. A outra forma, nós poderíamos fazer assim. Igual o valor vezes, aí eu abro parênteses, 1 mais o meu percentual fixo. F4. Fechei o parênteses e Enter. Olha lá, eu vou obter exatamente o mesmo resultado. Copio para os demais e pronto. Só que aqui nós usamos aquele segundo método ali, né? Que seria criando 1 mais o valor do acréscimo, sem a necessidade de repetir o valor ali, o preço de custo duas vezes. Ok? Então, mais um exemplo. Pessoal, essa parte de cálculos de percentual, assim como qualquer coisa no Excel, na matemática, é praticar, é treinar, né? Revejam a aula quantas vezes for necessária, baixem essa planilha que está disponível na descrição do vídeo e pratiquem, tem que praticar, ok? Então é treino. Vou vir aqui na planilha 5, ó, e agora nós temos uma outra situação que seria o quê? Eu preciso fazer aqui o meu cálculo, né? De percentual de participação. Aqui já é diferente. Eu tenho o valor aqui, os valores do semestre, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E aí eu preciso saber quantos por cento que esse mês de janeiro, por exemplo, correspondeu aqui do meu total. Eu somei aqui, ó, todos os meses, os 6 meses, e agora, com base nesse total, eu quero saber 12.300 representam quantos por cento do meu total? Então, para isso, eu vou vir aqui e vou fazer igual o meu valor. Aí aqui eu não vou multiplicar, eu vou dividir, porque eu quero saber assim, 12.300 são quantos por cento do meu total. Então, aqui eu quero achar o percentual. Então, eu vou fazer meu total, meu valor aqui de 12.300 dividido pelo total. A mesma coisa, o total ele é o mesmo para todos os meses. Então, como o total ele é igual, eu vou pressionar o F4 para fixar ali a minha célula B9, que representa o total. Então, sempre que vocês quiserem achar um valor, quanto que aquele valor corresponde dentro de um todo, pega o valor dividido por esse todo, por esse total, né? E aí eu vou conseguir saber a porcentagem. Pressiono Enter. E aí eu tenho aqui o valor de 9,02. Posso arrastar para os demais. E assim eu sei quantos por cento cada valor representou aqui no meu total. Aí uma dica. Aqui eles já vieram formatados, no meu caso, como porcentagem, porque a célula já estava formatada como porcentagem. Mas geralmente ele vai vir assim. Vai vir o valor em decimal. Aí vocês vão vir aqui, ó, na caixa de formato e colocar porcentagem, ó. E aí ele já vai deixar em percentual para vocês.
Porque quando a gente faz o cálculo da divisão, ele geralmente vai vir em formato decimal, aí eu preciso ir ali no grupo números e formatar em porcentagem. Tudo bem? Vamos lá para o nosso último exemplo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho que achar a meta de venda para o próximo mês. Então, ó, cada vendedor vendeu o seu valor em janeiro, né? As unidades ali, a quantidade que ele vendeu. E aí, no mês seguinte, ele tem que aumentar o seu valor de venda de acordo com o percentual dele. Então, por exemplo, o Pedro, ele precisa vender em fevereiro 1,5% a mais que janeiro. Então, qual que vai ser essa meta para fevereiro? Então, a gente vai fazer aqui, igual o valor de janeiro mais 1,5% sobre janeiro. Então, vezes o valor de janeiro. Então, aqui, ó, eu estou calculando. Então, ele vendeu 1.500. Em janeiro, ele vai vender quanto? 1,5% desses 1.500. Então, eu peguei aqui 1,5% vezes o valor que ele já tinha em janeiro, ó lá. Então, ele vai ter que vender 22,50 a mais, né, do que o mês de janeiro. Pressiono o Enter, ó lá. Fiz o primeiro, posso arrastar aqui para os demais. Se eu precisasse achar o de março, era só criar a coluna de março e fazer 1,5% sobre o valor de março. E assim sucessivamente. Ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula aí mostrando como fazer alguns cálculos de porcentagem dentro do Excel. Espero que essa aula tenha ajudado aí a esclarecer as dúvidas de alguns dos nossos seguidores, tenham atendido aí as solicitações, né, de alguns alunos e seguidores que fizeram aí em nosso canal. E quaisquer dúvidas, deixem aí nos comentários, sugestões, novas dicas, deem o feedback, digam o que vocês acharam dessa aula, nos ajudem a continuar criando mais conteúdos e assim levando aí o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Conto com a colaboração de vocês, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo e compartilhando com os amigos. Muito obrigado, valeu e até a próxima!